Sejam muito bem-vindos a mais um Momento Aromas Bem-Estar e hoje o nosso bate-papo é sobre cirurgias bariátricas, por isso eu recebo o Dr. Diogo Balestra aqui no nosso programa. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. É um E para a prazer. gente começar, doutor, a gente gostaria de começar abordando de fato o que é a cirurgia bariátrica ou a redução de estômago, como que ela ficou popularmente conhecida. Perfeito. Sou cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico, né? Trabalho com a bariátrica aí desde 2004, né? E a cirurgia bariátrica, ela existe já desde a década de 80, né? E ficou popularmente conhecida como bariátrica na década de 90, quando ela foi trazida para São Paulo, né? E começou a ganhar popularidade, né? Nós somos a segunda equipe do mundo, né, o grupo do mundo que mais faz bariátricas, né? Então a gente só perde para os americanos. Então difundiu-se muito, né, em São Paulo, todo mundo foi para São Paulo aprender a fazer a cirurgia, né? E aí ela passou a ser referência, né, no controle de várias comorbidades, principalmente o diabetes. E quais são as técnicas que são mais utilizadas hoje, doutor? Existe alguma que é mais efetiva? Sim. Basicamente, nós temos 4 técnicas, né, específicas, né? Duas são muito mais populares e são as mais realizadas no mundo, e duas que já foram um pouco abandonadas, né? A gente pode dividir assim em técnicas, né, restritivas, desabsortivas e técnicas mistas, né? Hoje, né, tentando falar numa linguagem mais popular, né, a gente tem o bypass, que é a cirurgia bariátrica clássica, tá? Que é feito por videolaparoscopia, e nós temos o sleeve gástrico, ou manga gástrica. Então, basicamente, são as duas, né, que são as mais realizadas no mundo, né? No Brasil, o bypass ainda é mais realizado que o sleeve. Nos Estados Unidos, não, o sleeve já avançou, né, sobre essa técnica. Mas o bypass é a técnica mais de vanguarda, é a técnica que vão surgindo novas técnicas, mas o bypass está sempre ali, né? São cirurgias menos invasivas, doutor? Quando começou, né, a cirurgia bariátrica demorava bastante tempo, eram cirurgias de cortes grandes, de internação prolongada. Hoje elas são minimamente invasivas, né? A gente faz por vídeo, né? O pessoal chama de furinhos ou de laser, né? Então a gente faz por vídeo laparoscopia, né? Opera olhando numa televisão, né, com um tempo cirúrgico muito bom, em torno de 1 hora e 30. E o paciente fica pouco tempo internado, né? Então, assim, em torno aí de 36 horas. Você perguntou se se existe uma mais efetiva que a outra. Elas são bem semelhantes, né? O bypass e o sleeve, eles controlam bem as comorbidades, eles têm uma perda de peso semelhantes, mas eu tenho preferência pelo bypass. Ele tem um pouquinho, se você pegar grandes trabalhos, né, tem um trabalho sueco, o SOS, que é um trabalho gigantesco, né, aceito mundialmente. A longo prazo, o bypass tem um pouquinho mais de controle melhor dessas comorbidades e um pouquinho mais de ausência de reganho de peso, que é uma grande preocupação, você ganhar peso depois de fazer a cirurgia. O doutor comentou no início sobre os critérios hoje para realizar uma cirurgia como essa. Gostaria de saber, então, quais são os pré-requisitos, como é que vocês avaliam o paciente? No caso, até um acompanhamento psicológico, ele é importante também? Sim, extremamente importante. Hoje é uma cirurgia que a gente precisa muito da equipe multidisciplinar, né? Do psicólogo, do nutricionista, do cardiologista, do pneumologista. Basicamente, o critério é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Você pega o peso do paciente dividido pela altura ao quadrado. A nossa sociedade brasileira tem tentado mudar isso, porque é uma regra muito simples, existem vários outros fatores, né? Mas atualmente, pelo Conselho Federal de Medicina, peso sobre altura ao quadrado tem que estar acima de 40, a gente chama de obesidade mórbida ou obesidade grau 3. Se eles estiverem entre 35 e 40, o paciente tem que ter comorbidades associadas, como hipertensão, diabetes, apneia do sono, gordura no fígado, tá? E você me perguntou sobre a avaliação da psicologia, isso é muito importante, né? O paciente precisa, na minha visão, internalizar essa mudança de que aquilo é apenas um empurrão para que ele mude de vida para sempre. Então, aquele paciente que não faz um bom preparo, tanto do ponto de vista de exames, um bom preparo emocional,
ele pode ter problemas no pós-operatório, e é por isso que eu trabalho muito em conjunto com as psicólogas, com os nutricionistas, e falo que o paciente, quando a gente opera, é um casamento e sem desquite. Cria, de fato, uma relação, um relacionamento com esse paciente. Exato. Esse preparo começa quanto tempo antes, então, doutor? Em média, né, a gente, em torno de 2 a 3 meses de preparo pré-operatório. Esse paciente ele tem que ser... Primeiro a gente faz a avaliação quanto ao tempo de obesidade, tentativas frustradas de perda de peso. Depois, se ele está dentro do índice, né? Depois a gente manda para as avaliações da nutricionista, da psicóloga, do cardiologista, do pneumologista. Não tendo vamos dizer assim, nenhum problema com essas especialidades, esse paciente retorna com os exames, a endoscopia, ultrassom e exames de sangue, e a gente parte para a cirurgia. Mas nisso a gente tem vários encontros, né, onde eu gosto de trazer o familiar do paciente, quem vai ajudar a fazer as dietas no pós-operatório, para que a família se empenhe para que esse paciente tenha uma boa cirurgia. E como que funciona, então, esse pós-operatório, doutor? Existe um risco de complicações? Como que deve ser feito esse acompanhamento? É uma cirurgia de grande porte, né? Apesar da gente estar cada vez mais habituado, você acaba... Mas é uma cirurgia que exige um bom cuidado. As complicações são complicações como qualquer outra cirurgia, mas hoje elas estão menores do que 1%. E aqui vale um adendo, por muito tempo popularizou-se que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia mortal, uma cirurgia que trazia uma série de problemas. Isso é muito culpa, talvez, dos próprios cirurgiões, né? Muita gente, como foi muito difundida, então assim, nem todo mundo teve o mesmo preparo, todo mundo saiu operando no Brasil inteiro, então isso foi ruim nesse aspecto. Mas hoje é uma cirurgia extremamente segura, com índice de complicações menor do que 1%. Eu falo para os pacientes, é mais complicado ficar obeso e ter o risco de uma infinidade de doenças do que se submeter ao procedimento. E doutor, para o pessoal de casa que ficou interessado, gostaria de tirar mais dúvidas, passar por uma avaliação, quais são os telefones de contato e redes sociais para o pessoal acompanhar? Muito obrigado. Né? É Dr. Diogo Balestra, @ no Instagram, né, e no Facebook. Eu atendo na minha clínica, é a Clínica CIAD, tá? 3016-3797-3808. Nós temos também lá um WhatsApp da clínica e falar com a Mônica vai ser muito bem-vindo. Doutor, eu agradeço muito pela sua participação aqui no nosso programa e eu gostaria de aproveitar, inclusive, a sua presença aqui com a gente, a oportunidade para apresentar para você e para o pessoal de casa um produto incrível da nossa parceira, a querida Aromas Bem-Estar, porque quando se fala em imunidade, o mundo já sabe a importância de ter um organismo forte e imune a todo tipo de vírus e também de doenças. E o Bimune, ele tem uma formulação exclusiva à base de própolis verde, vitaminas C, D e E e minerais selênio e zinco, que é uma combinação que exigiu muito estudo e investimento nas mais avançadas tecnologias de produção para entregar um produto que realmente vai proteger e blindar a sua saúde. Ele tem ação antioxidante, ele é capaz de combater os radicais livres e fortalecer, complementando o seu sistema imunológico. Então não perca tempo, adquira já o seu no nosso site aromasbemestar.com.br, repetindo, aromasbemestar.com.br. Doutor, esse aqui é o nosso presente da nossa parceira para você. Muito obrigado. Agradecendo mais uma vez pela sua participação. Obrigado.